até para vocês, se quiserem fazer revisão. Tá? A aula está sendo gravada. Então, já que ninguém apresentou nenhuma dúvida, o que eu acho muito estranho, porque a gente vai... Eu trouxe, na verdade, algumas das produções das minhas turmas de nono ano, para vocês entenderem melhor um pouco sobre o que significa, o que é representar alguma coisa, né? Mas antes, eu vou fazer uma revisão básica sobre o que nós estudamos nas últimas semanas, porque eu acho muito importante para que vocês fixem alguns conceitos que são novos e que, porventura, acabaram não sendo fixados no decorrer das nossas aulas. Então, pessoal, se o momento de dúvidas, se vocês ainda tiverem dúvidas, né, na verdade, sobre constituição da matéria, no decorrer dessa revisão que nós vamos fazer, o momento de perguntar é agora, tá? Porque a gente já vem trabalhando com isso há várias semanas. A gente teve aí um intervalo de 2 semanas sem aula, mas a gente já vem trabalhando com isso há algumas semanas, tá? O assunto continua sendo o mesmo, que é a constituição da matéria. O que vai definir, o que vai modificar no decorrer das nossas aulas é a questão mesmo dos conteúdos. Porque compreender a matéria necessita que nós evoluímos nos assuntos que foram sendo desenvolvidos ao longo do tempo. É que nem nós vimos o átomo em Demócrito Leucipo, o átomo em Dalton, as leis ponderais, que são as leis de conservação da massa, das proporções constantes. Enfim, vocês precisam entender que na ciência nada ela vai surgir do nada, né? O que vai acontecer é uma evolução das coisas. O que vai acontecer é uma lei, por exemplo, que nem Bom dia, Natália. Por exemplo, a teoria, por exemplo, geocêntrica, né? A teoria heliocêntrica, que tem a ver com o Sol ser o centro do universo, a Terra ser o centro do universo. Essas duas teorias surgiram para explicar como o nosso mundo é organizado e automaticamente, quando uma teoria surge, uma anterior deixa de fazer sentido. Então, é por isso que nós precisamos entender esse mecanismo de como a matéria é constituída e que ela não nasce do nada, essa compreensão não nasce do nada. Compreender, na verdade, a ideia do átomo, que foi apresentado primeiramente por Demócrito Leucipo, advém mesmo da nossa compreensão da natureza. Então, veja bem, pessoal, a gente já sabe que o estudo da química, que é esse estudo que nós vamos direcionar durante esse ano, né, ele vai principalmente estudar a matéria. E aí nós já vimos que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um certo lugar no espaço. E aí nós já definimos, né, que matéria são os seres humanos, são celulares, animais e as bilhões de coisas que existem no mundo. E em específico, a química, ela vai estudar a matéria e as suas transformações. Então, a gente vai tentar entender aqui, por exemplo, por que uma água congela e por que uma água ferve, né? Quais são as transformações que estão acontecendo ali a nível atômico, que é o nível que nós nos preocupamos quando nós queremos estudar um pouco de química. E aí nós vimos que essa ideia de átomo, ela não surgiu à toa, ela não surgiu do nada, né? Surgiram principalmente, né, com Demócrito Leucipo, onde eles começaram a se questionar sobre essa questão do que formava as coisas da natureza, o que permitia, por exemplo, com que houvesse chuva, ou fogo queimasse, ou, por exemplo, hoje, atualmente, nós estivéssemos tanta tecnologia, né? Eletricidade, celular, notebook, enfim. E aí, essa compreensão veio realmente do senso comum, da vida cotidiana deles, né? Que nem nós já vimos, o senso comum é as ideias que são construídas no nosso dia a dia. É uma ideia construída pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelo nosso tio. São ideias que advêm da nossa experiência cotidiana. E aí, essas ideias, esse senso comum, fazia parte dos pensadores, né, principalmente de Demócrito e Leucipo, porque eles justamente observavam a natureza, observavam o seu cotidiano, observavam o seu local, o seu ambiente.
E aí, nós já vimos também que essa ideia de Demócrito Leucipo, ela está amparada na questão de que o mundo ele é formado por partículas indivisíveis, a qual nós damos, né, a qual foi dado o nome de átomos. E aí nós falamos, mas o que são átomos, na verdade? E aí nós falamos sobre matéria, matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, e aí fica-se as perguntas, né? Do que as coisas são constituídas de verdade, né? Do que a matéria ela é constituída, né? O que forma essa matéria, né? E aí nós vemos que se existem partículas que são muito pequenas, que dão origem a todas as coisas, obviamente que ela também vai dar origem à matéria. Porque se as coisas são formadas por átomos, por matéria, logo, matéria e átomos, elas possuem essa relação de coexistência. A matéria não existe sem os átomos, e é a partir dos átomos que a matéria, na verdade, ela vai ganhando forma, vai ganhando estrutura. E aí nós vimos, por exemplo, essa diferença entre nós representarmos, né, um copo de água a nível macroscópico e o que é o nível macroscópico? O nível que nós podemos ver e a diferença dele nós consideramos o mundo dos átomos. Pessoal, eu preciso fazer uma pergunta a vocês. Até aqui, tem alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma pergunta? Porque, vejam só, não tem condições. Bom dia, Elton. Não tem condições de nós conseguirmos prosseguir de uma forma mais objetiva, a fim de que vocês aprendam melhor o conteúdo, se vocês não apresentam dúvidas. E aí, de repente, vocês chegam na atividade e o que é que acontece, né? A atividade, ela acaba não sendo tão satisfatória. Eu vou dar uma prévia do que aconteceu com a atividade da semana passada. Teve gente que levou 0 e teve gente que tirou 0,25. Porque eu atribuo um ponto fictício para cada atividade. Então, toda atividade que nós fazemos, ela vale um ponto. Geralmente, nós fazemos de 5 a 6 atividades. Depois, eu pego essas 6 atividades, divido por 3, e ela dá, no máximo, 2 pontos, que são os nossos pontos gerais da disciplina relacionados à atividade. Então, é preciso que vocês se atentem às informações, sejam curiosos, porque senão, o que é que vai gerar? Vai gerar um monte de nota 0,25 à toa. Outra coisa também que eu quero conversar com vocês é no momento em que vocês forem fazer a atividade, o pedido que eu faço a vocês e a dica que eu faço é: tenham calma e paciência para resolver. Porque teve gente que errou, na verdade, a maioria do pessoal errou a primeira e a segunda questão, que são questões muito fáceis, tá? Então, quando eu digo para vocês, para serem curiosos, é para se perguntarem realmente, mas professor, e isso e aquilo, como é que isso tem condição de existir, né? Eu fiquei muito feliz, eu não me lembro qual foi a turma, se foi A, D ou E, que são os nomes que eu ensino, mas a menina se preocupou em querer entender como era que ficava organizado essa estrutura do átomo. Porque é notório, pessoal, nós estamos lidando com uma coisa que, primeiramente, nós não conseguimos ver e que, segundo, a gente precisa de um foco muito grande para poder entender como é que isso acontece, né? Como é, por exemplo, que uma água ela tem uma influência no nosso corpo considerando essa estrutura atômica. Então, como é que a molécula de água ela vai agir no nosso organismo? Isso é difícil de entender. É por isso que eu espero que vocês tenham dúvidas, porque aí nós vamos construindo esse conhecimento de uma forma mais facilitada, tá? Então, é que nem eu disse, se existir alguma dúvida, alguma pergunta, o momento é este. Eu já estou adaptando isso, estou fazendo uma revisão, que é para justamente facilitar a vida de vocês e a gente não sair do prejuízo. Então, quando nós falamos sobre átomos, sobre essa estrutura atômica, e nós sabemos que os átomos, eles constituem aquilo que formam as coisas da natureza, né, de acordo com a ciência, nós passamos a querer compreender e entender, por exemplo, de que a água ela não é somente vez são chamados de átomos. Então, que na verdade, do ponto de vista da química, nós observamos, né, quando olhamos para um copo, não é
aquele líquido que está presente dentro do copo, né? Que é transparente, que é ou não transparente, né? Depende do que nós estamos falando. Mas, na verdade, nós estamos observando que aquilo é formado por moléculas, né? Por átomos. E que eles se unem para dar origem àquilo que nós vemos a olho nu. E aí nós já falamos, né, isso foi bastante discutido, de que como nós estamos lidando com uma coisa que é muito pequena e que até hoje ninguém conseguiu ver de fato um átomo, né, nós precisamos representá-los. Mas, professor, o que é representar? Né? Essa foi uma das coisas que aconteceram e que provocaram muito e que, na verdade, fez com que muita gente não obtivesse um resultado satisfatório nas atividades. O que é representar? É que nem eu falei, né, nas nossas aulas presenciais. Representar, pessoal, é desenhar, tá? Só que não pode ser qualquer desenho, não pode ser qualquer estrutura que ela foi feita. Tem que ser uma estrutura que pareça com a realidade. Então, vamos supor que nem... vamos supor aqui, vamos pegar o átomo de Dalton, que nós já estudamos um pouco. E aí o átomo de Dalton propõe, mediante seus estudos, que o átomo ele é uma esfera maciça e indivisível. É uma esfera, pessoal, não é um quadrado. Então não tem como eu representar o átomo de Dalton se eu desenho um quadrado, tá? Tem que ser pelo menos uma circunferência. Então, quando nós representamos, é que nem eu falei para vocês, o que na verdade nós estamos fazendo é um desenho da representação, né, um desenho real, um desenho no papel, que nós podemos observar, a fim de dizer que aquilo que nós não conseguimos ver tem mais ou menos essas características, tá? E aí nós vimos, né, que um pouco das representações que eram utilizadas nos anos anteriores, eles tinham essas características, né? Por exemplo, o átomo de hidrogênio, o átomo de oxigênio, enfim, mas nós não utilizamos mais essa representação, né? Nós utilizamos este tipo de representação aqui, que nós utilizamos esferas de diferentes tamanhos e diferentes cores para representar os diferentes tipos de átomos e suas formações. Então, uma molécula que nós já discutimos e que vocês conhecem bem é a molécula da água aqui. O átomo de oxigênio é essa esfera maior vermelha, enquanto os átomos de hidrogênio são essas esferas branquinhas. E aí, essa outra molécula aqui é a molécula do dióxido de carbono, o CO2, que é um gás aí que está, quando nós expiramos, né, jogamos o ar para fora dos nossos pulmões, é um gás produzido da queima das coisas, então da combustão de uma vela, da queima do gás do fogo, né, do fogão da nossa casa, e ela tem essa representação aqui, né, no nosso campo ideal. E aí, pessoal, até agora nós nos amparamos em coisas do cotidiano, né? E aí, historicamente, essa dúvida do que o mundo era formado perdurou por muitos anos. E na tentativa de querer entender o mundo, né, algumas pessoas começaram a realizar alguns experimentos que existiam no cotidiano. E aí, apoiando-se nessa parte da constituição da matéria, cada vez mais foram surgindo equipamentos e objetos para que os estudos fossem feitos com maior precisão e maior exatidão. Por exemplo, se eu chegasse a pesar um celular que tinha 200 gramas, os experimentos que foram sendo realizados ao longo do tempo, né, naquela época, tendiam a você ter uma precisão correta. Aquilo tem tal peso, porque é dessa forma, porque é desse jeito. E não de outra forma. E aí, tudo isso a fim de descobrir as coisas, né? Descobrir a matéria. Só que aí, pessoal, eles começaram, né? A comunidade científica ela era tão evoluída que eles começaram a propor, né? Algumas leis e teorias. E aí, pessoal, a pergunta que eu quero fazer a vocês agora, que é muito importante. Alguém aqui saberia me dizer qual é a diferença entre uma lei e uma teoria?
A teoria, professor, já foi comprovada. Não, a lei já foi comprovada. A teoria ainda está tendo teste para ver se é verdade, se é comprovado mesmo. Por isso é só teoria, como diz o nome já. É isso aí mesmo, Elias. A teoria, que nem a gente já discutiu nas nossas últimas aulas, ela, na verdade, vai se amparar numa questão mais abstrata, uma questão que não vai ter uma certa, não vai ter uma certa aceitabilidade, né, que nem nós podemos ver aqui. A teoria, pessoal, tanto a teoria quanto a lei, ela vai surgir de uma ideia, de um fato. Então, por exemplo, vocês olham para a água é um fato. Olham para os seres humanos são fatos. O que são fatos, na verdade? São ideias que existem, né? Por exemplo, dizer que a água congela a 100 graus, a 0 graus Celsius. Isso é um fato, porque nós conseguimos comprovar. E aí, tanto a teoria quanto a lei, ela vai surgir dos fatos, porque fatos são ideias. Então, a teoria, ela vai surgir para explicar uma coisa. Por exemplo, de forma abstrata, explicar por que um lápis ele é dessa forma. Vamos imaginar assim, um lápis comum. Mas, de repente, nesse ano de 2022, a gente tem um lápis de grafite normal, e no ano de 2023, a gente já tem um lápis grafite com aquela pontinha fininha, né? Vamos imaginar assim. Então, automaticamente, a teoria que explica o lápis grafite mais simples não vai conseguir explicar o mecanismo desse lápis, que ele é mais tecnológico, né? Existe uma tecnologia por trás dele. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que as teorias, elas não vão ter um certo grau de aceitabilidade, porque elas vão servir para explicar um fenômeno em específico. E como a ciência ela é invariável, aquele fenômeno pode deixar de acontecer porque outros vão surgindo ao longo do tempo. Já a lei, não. A lei ela vai ter maior grau de aceitabilidade. Ela sempre vai ter, na verdade, mais aceitabilidade. Porque para uma lei ela ser aceita, né, ela precisa, na verdade, passar por um grande processo, precisa passar por vários testes, e esses testes eles apresentarem o mesmo significado, o mesmo sinal. E isso aí leva um processo muito grande. Então, é que nem o colega disse, Elias disse, essas duas diferenças. Teoria, ela vai ter um certo grau de aceitabilidade, ela vai gerenciar alguns conhecimentos, só que durante pouco tempo. Já a lei não, a lei ela vai continuar constante, invariável. E aí, pessoal, para a gente poder se amparar e continuar entendendo essa questão da constituição da matéria, a gente vai entender que durante alguns séculos atrás surgiram duas grandes leis que nós já discutimos: lei de conservação das massas e lei das proporções constantes, a quais foram dados os nomes de leis ponderais. Pessoal, vocês sabem o que significa ponderar? Alguém aqui tem noção do que significa ponderar? Ponderar, pessoal, significa medir, pesar. Então, quando nós falamos de leis ponderais, nós estamos falando de leis que medem, que pesam alguma coisa. Aí a primeira lei que nós já vimos é a lei de conservação da massa, que tem a frase intitulada: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, um exemplo que eu dei para vocês é: se nós pegarmos um lápis, juntarmos com dois lápis, no final nós vamos sempre ter três lápis. Já nós temos a lei de Proust, que é conhecida também como a lei das proporções constantes, e um exemplo que nós poderemos utilizar dela é: se nós pegarmos 10 gramas de sal de cozinha, NaCl, mais 10 gramas de açúcar, e nós juntarmos, nós vamos ter sempre 20 gramas de sal misturados com açúcar. E aí, pessoal, percebam, eu acho que fica claro para vocês que essas coisas, né, são coisas básicas do cotidiano. A gente sempre sabe que se nós juntarmos um lápis com dois lápis, vamos ter três lápis. E se juntarmos 10 gramas de algo com 10 gramas de algo, no final vamos ter 20 gramas. E essas coisas, elas foram ficando cada vez mais claras, né, no decorrer do século XVIII, por aí, e permitiram com que
os estudos sobre a matéria eles começassem a ter diferentes perspectivas. E isso só foi possível graças à evolução da ciência com a criação de balanças, a criação de recipientes fechados e outros. E aí, diante dessa proposição, né, dada por Lavoisier e Prost, Dalton ele apresenta a sua primeira teoria, é a primeira teoria atômica, né? E aí nós já vimos a questão da teoria, né? Teoria tem um certo grau de aceitabilidade, porque ela vai explicar o átomo, né? Vai explicar um comportamento específico. E aí nós vamos ver também que vão existir algumas teorias para explicar os átomos. Teoria de Dalton, teoria de Thomson, teoria de Rutherford e teoria de Bohr, tá? A Dalton ele vai se basear na lei da conservação da massa e na lei das proporções constantes e vão definir esses 4 postulados que nós já vimos. Que nem eu falei para vocês, eu vou repetir, caso alguém não esteja presente, né, nas nossas outras aulas. Esses postulados aqui, eles representam muito a concepção dos átomos e das coisas que acontecem no cotidiano. Nós depois, futuramente, vamos discutir um pouco sobre esses postulados, porque, por exemplo, vocês não sabem o que são elementos, o que é elemento, o que é um composto e o que é uma reação química, né? E como acontece uma reação química. E aí Dalton ele vai descrever o seu modelo atômico com base nos dados experimentais de Lavoisier e Proust. E assim podemos representar o átomo proposto por ele da seguinte forma. Dalton, né, ele vai propor aqueles postulados. Postulados são como o átomo se comporta, como as coisas se comportam. E aí ele vai definir que o átomo ele vai ser uma esfera maciça e esférica, maciça e indivisível. E aí nós representamos ele, né, hoje, atualmente, como se fosse uma bola de bilhar. Então, pessoal, é por isso que eu digo para vocês, não tem como nós representarmos, por exemplo, o átomo de Dalton se nós não representamos através de uma esfera, tá? Não tem como representar, por exemplo, através de um triângulo, através de um quadrado, porque a representação nada mais é do que um desenho, uma imagem que diga com verdadeira representação, com verdadeira realidade, aquilo que nós conseguimos propor. Se vocês conseguem, é, se eu fizer a pergunta a vocês, de que eu peço para vocês representarem um espelho quebrado, né, um espelho quadrado quebrado, vocês não vão fazer um espelho redondo quebrado, tá? Então, é só para vocês terem noção de como é representar. E aí, pessoal, durante muito tempo, essa ideia do átomo de Dalton, ele servia para explicar as coisas. Foi muito bem aceito, né? Porque explicava, por exemplo, a questão da lei das conservações da massa, a lei das proporções constantes, e explicava uma outra teoria, né? Uma outra lei, que é a lei das proporções múltiplas. E aí, durante muito tempo, ele foi bom para a comunidade científica, foi bom para o pessoal, só que chegou um tempo em que algumas pessoas começaram a trabalhar com o que nós já vimos, que é o experimento com tubo de raios catódicos. Do que consistia, na verdade, né? Do que consiste esse experimento com tubo de raios catódicos? Existe uma bateria, né? Existe uma espécie de que nós conhecemos como tubo de Crookes, o tubo de Crookes ele é um vidro, é um tubo de vidro contendo gás rarefeito, né? O que é gás rarefeito? Significa que tem pouco gás dentro do tubo, e aí nas extremidades desse tubo, como nós podemos ver, existe um cátodo e existe um ânodo, né? E aí quando nós acionávamos essa bateria, saía corrente elétrica, né? E viajava, né, da extremidade do cátodo, né, viajava um tipo de radiação totalmente desconhecida na época, que ia em direção ao ânodo. Existia uma radiação, né, existia um raio, né, colorido, com cor, dentro do tubo, que viajava do cátodo em direção ao ânodo. E aí, de repente, o átomo de Dalton não conseguia mais explicar, por exemplo, por que esse fenômeno acontecia. Afinal, o átomo de Dalton, como vocês podem ver nos seus postulados, não explicava algumas descargas elétricas. Pessoal, esperem só um minutinho que eu vou fazer um negócio aqui.
Voltei. Então, vejam só, esse experimento foi uma coisa totalmente nova que aconteceu, né, há muitos séculos atrás e que intrigou bastantes pessoas. E até então, o modelo atômico de Dalton não propunha nenhuma ideia sobre descarga elétrica. Logo, deveriam se haver novos estudos para a fim de descobrir o que era esse tipo de radiação que acontecia dentro do tubo de Crookes. Esse experimento ficou conhecido como experimento com tubo de raios catódicos. E aí, eu acredito que vocês viram esse experimento, né? Tiveram mais acesso a como esse experimento ele foi realizado. Com esse vídeo que eu deixei disponível na nossa semana 1. Se ainda surgirem dúvidas, pessoal, volta no experimento, tenta ver ele com mais calma e paciência e com mais curiosidade, tá? Que vocês vão entender com bastante precisão. E aí, durante muito tempo, né, esse experimento de tubo de raios catódicos intrigou muitos cientistas, pois não se sabia qual o fenômeno que estava acontecendo ali, né? E aí, esse fenômeno se perdurou por mais ou menos uns 100 anos ou mais, né? E nisso, muitas pessoas realizaram esses experimentos e algumas técnicas para tentar descobrir qual era a natureza daquela radiação, o que constituía aquela radiação. Só que aí, depois de 100 anos, né, dos primeiros experimentos que foram realizados com esses tubos de raios catódicos, o J.J. Thomson, né, do Joseph John Thomson, ele resolveu brincar mais um pouco com esse tipo de radiação e aí descobriu duas novas coisas. Esse tipo de radiação era um raio que saía do cátodo, que nós podemos ver nessa imagem, e aí ele viajava em linha reta em direção ao ânodo. Como vocês podem observar aí, essa radiação aqui amarela, ela está indo em linha reta. Outra coisa que Thomson conseguiu descobrir é que se eu aplico um campo eletromagnético, eu consigo, na verdade, desviar, que nem vocês podem ver aqui, esse tipo de radiação. Mas a pergunta, pessoal, chave que fica é como foi que Thomson conseguiu desviar esse experimento, né? Como foi que ele conseguiu desviar esse tipo de radiação? Alguém conseguiria me dizer? E aí, pessoal? Um menos e um menos, porque de um lado tá mais e o outro tá menos, né? Sim, do lado a gente tem o cátodo e do outro a gente tem o ânodo. Mas a pergunta que eu fiz foi a seguinte: como é que Thomson conseguiu pegar aquela radiação que ia em linha reta e do nada ele começa, por exemplo, a fazer com que elas tenham uma curvatura para o lado superior do tubo, né? Thalita, Samuel, Áurea, Eliton, Natália, saberiam me dizer? Tem ideia sobre isso? Esse negócio de radiação só me lembra da fissão nuclear, fissão de átomo, mas eu acho que não é não isso. A fissão. Elias, essa ideia de fissão e fusão nuclear, a gente vai... Natália, se você quiser expor a sua ideia, se sinta à vontade, viu? A gente vai construindo ela ao longo do tempo. Então, se você quiser abrir o microfone ou digitar, eu estou atento. Então, Elias, essa ideia de fissão e fusão nuclear, a gente vai ver, na verdade, vocês vão ter acesso a isso a partir de hoje, porque nós vamos perceber que fora esse experimento com tubo de raios catódicos, surgiu outro experimento que é fundamental para a gente entender os processos de radioatividade, a questão das usinas nucleares, o acidente nuclear de Chernobyl, a questão da bomba atômica, tá? E aí, Natália, você quer explicar, quer falar a sua opinião aí, o que você tem em mente? Eita, importante. Eu sei que tem a ver com aquilo de atração e repulsão de carga, se não me engano. Tem a ver, tem super a ver.
E aí a gente vai entender melhor. Olha só, gente, outra coisa que eu queria conversar com vocês. Por exemplo, eu não sei se a Natália esperava que dissesse assim, que esperava que eu esperasse que ela me dissesse, tem a ver com isso e aquilo, que ela falasse uma resposta precisamente. E é justamente o contrário. Ela falou aqui, ó, eu sei que tem a ver com aquilo da atração e repulsão, se não me engano. E é realmente isso. Vocês não precisam, pessoal, dominar totalmente o conteúdo, mas precisam entender algumas características. Então, por exemplo, entender por que, que o átomo, por que, que Thomson realizou, né? O que nós vamos chamar de deflexão do átomo é justamente entender mediante essa concepção que a Natália apontou aí. Tem a ver com a atração e a repulsão das cargas. Então, vejam só, pessoal, como foi, na verdade, o que é uma deflexão? Deflexão é uma alteração de algum raio ou luz. Então, vamos supor, né, que essa radiação esteja aqui andando em linha reta, e aí, por alguma situação, esse raio sofre uma deflexão, ou seja, uma alteração na sua posição, e essa radiação ela começa a ir, por exemplo, para cima, ou então para baixo. Para baixo no sentido do tubo aí de Crookes. Mas aí, pessoal, o que foi, na verdade, que aconteceu? Vocês respondam para mim, vocês estão conseguindo observar que nessa imagem, a radiação que está acontecendo dentro desse tubo não está indo em linha reta? Vocês concordam comigo que a radiação não está indo em linha reta? Sim. Certo. Eu espero que também os demais estejam observando isso. E aí, porque, na verdade, o que isso acontece, né? O que está acontecendo aqui, pessoal, é o que nós já falamos que é deflexão do raio, né? E o que é uma deflexão? Uma alteração na posição de algum raio ou luz. E por que é que isso acontece, pessoal? O que permitiu com que o Thomson, na verdade, promovesse essa deflexão dessa radiação foi a aplicação de um campo eletromagnético. Mas, professor, o que é um campo eletromagnético? Um campo eletromagnético, pessoal, é um campo que apresenta cargas. Cargas positivas e cargas negativas, tá? E aí é importante nós observarmos e compreendermos o que nós chamamos de lei de atração e repulsão das cargas, ou também chamada de lei de Coulomb, tá? Fica mais fácil de vocês entenderem a priori essa questão da lei de atração e repulsão das cargas. E o que que nos diz essa lei, né? Quando duas cargas de mesmo valor se aproximam, elas se repelem. Então, carga positiva com carga positiva vão se repelir. Quando duas cargas de valores diferentes elas se aproximam, elas vão se atrair. Então, carga positiva com carga negativa vão se atrair. Tá? E aí, pessoal, é por isso que tem que ter cuidado quando for fazer instalação de casa, que não pode conectar negativo com negativo. Porque senão acontece o famoso curto-circuito. E aí, pessoal, qual é a charada desse experimento, né? Dessa questão da deflexão do raio? O que acontece aqui nessa radiação é que tanto esse cara que está representando no vídeo aí, quanto o Thomson, na época, ele aplicou, né, um campo elétrico, um lado do campo elétrico negativo, e aí obteve-se, né, este resultado. Esse resultado aqui é resultado da repulsão das cargas. Esse lado que está apontando aqui, né, em direção ao tubo é o lado negativo, por isso que essa radiação ela tem uma variação para cima, longe do campo eletromagnético. Então, pessoal, é como se, por exemplo, vocês tivessem... deixa eu voltar aqui. Eu vou explicar melhor para vocês, utilizando a representação normal. Deixa eu abrir aqui minha câmera. Então, pessoal, vocês estão conseguindo me ver? Sim. Pronto. Vocês estão vendo que eu estou com a régua aqui, né? Sim. Pronto. Vamos supor que essa régua aqui seja a radiação. A radiação que acontece dentro do tubo de raios católicos. E aí vamos supor que eu esteja com esse lápis aqui, ó. Esse lápisinho aqui na minha mão. E esse lado aqui seja o polo negativo, tá? E aí está acontecendo aqui a radiação.
Quando eu pego esse lápis e eu aproximo da minha radiação, o que acontece é que a minha radiação ela não fica mais nessa posição. Ela dá uma certa inclinada para cima. E por que é que isso acontece? Repulsão das cargas. Foi esse o mesmo resultado que aconteceu lá no tubo, pessoal. O Thomson pegou um campo eletromagnético, né? O lado negativo, ele aplicou junto ao tubo e percebeu que essa radiação ela não ficava mais em linha reta. Ela tinha uma inclinação para cima, porque justamente acontecia uma repulsão das cargas. E aí fazia com que essa variação, essa deflexão acontecesse. Ficou claro agora, pessoal? Alexia, Aura, Leane, Natália, Thalita, se manifestem aí para mim, por favor. Ficou claro como o sol da meia-noite ou o sol do dia? Tá certo. Vamos lá, pessoal. Vocês entenderam a parte da deflexão do raio? O que é uma deflexão? Deflexão, pessoal, é uma alteração da posição de alguma coisa. Ótimo, Natália. Leane, Áurea, Alexia, Eliton, Elias, Luiz, vocês entenderam o que é deflexão? Sim. Pronto. Então, deflexão significa alterar a posição de alguma coisa. Então, imaginem que eu estou vindo assim, estou caminhando, e do lado eu vou para o lado direito. Isso se chama deflexão. Uma alteração da posição de alguma coisa. E aí, Thomson conseguiu fazer a mesma coisa com o tubo de raios catódicos. Com a radiaçãozinha que vocês viam lá, que a gente vê dentro do tubo de raios catódicos. Então, vamos supor que a régua ela seja a radiação que acontece dentro do tubo. Como que Thomson conseguiu, na verdade, propor essa deflexão? Veja bem, ele pegou um campo eletromagnético, tá? Um campo eletromagnético é um campo que possui cargas positiva e negativa. Então, ele pegou o lado do campo eletromagnético que era negativo, tá? E o que aconteceu quando ele aproximou esse campo eletromagnético na radiação que acontece dentro do tubo de raios catódicos? Ele percebeu que a radiação deixava de seguir em linha reta do cátodo que ia em direção ao ânodo e ela sofria um desvio para cima do tubo. Tá? Ele aplicava aqui, a radiação estava aqui normalzinha, ele aplicava esse campo eletromagnético e essa radiação ela dava uma inclinadazinha para cima, se afastava do campo eletromagnético. Nós já vimos que cargas de mesmo valor se repelem, se distanciam. E aí essa foi a grande charada que Thomson teve. Poxa, se eu aplico um campo eletromagnético, seu lado negativo, no tubo, né? E essa radiação que eu não conheço, ela sofre uma repulsão, é porque aquele raio, aquela radiação, possui também carga elétrica, tá? Então, de forma geral, qual foi a conclusão que Thomson teve no decorrer desse experimento? Poxa, se eu estou aplicando um campo eletromagnético de carga negativa em algo, né, nessa radiação que eu não conheço, e ela sofre uma repulsão, e nós já vimos que cargas de mesmo valor, elas se anulam, se distanciam, o que acontece é que dentro desse tubo aqui, nós temos partículas carregadas negativamente. Pessoal, ficou fácil essa compreensão? Percebam, se existe uma repulsão, né? Se existe uma alteração, uma deflexão nessa radiação, devido à repulsão dessas cargas, e eu aplico um campo elétrico negativo nessa radiação e ocorre uma repulsão, vocês concordam comigo que essa repulsão acontece porque
essa radiação ela é composta por partículas carregadas negativamente? Sim, Natália. Podemos comparar, sim. O ímã, pessoal, ele é também um campo ele é, na verdade, um campo eletrostático, tá? Possui carga positiva e carga negativa. E o que acontece, né, que permite com que o ímã ele grude, falar em ímã, eu tenho até um aqui na minha régua. O que acontece, na verdade, é uma concentração de cargas que permite a sua atração. É a mesma coisa, Natália, que acontece. Ímãs, eles precisam dessa variação de carga para poder se juntar ao material e se unir. Ímãs, por exemplo, negativos, com cargas somente negativas, não atraem, né, não se atraem a superfícies que são totalmente negativas. Tá? É a mesma questão que nós podemos comparar assim. Se existe aqui uma radiação e eu aplico, né, eu chego perto dela com algo que é totalmente negativo e ela se repele, ela se distancia, é porque elas possuem cargas elétricas de mesmo valor. E aí nós podemos constatar, o que Thomson constatou a partir disso, é que se ocorre uma repulsão nesse tubo de raios catódicos, é porque o meu campo eletromagnético, né, permitiu com que houvesse essa repulsão. E aí, levando em consideração essa presença de cargas, né, nos átomos, já que aconteceu essa repulsão, Thomson propôs o seguinte: deve existir algo menor que o átomo, pois ele é constituído de algo que permite esse fenômeno, ao qual ele deu o nome de corpúsculos negativos, que nós chamamos de elétrons. E aí, então, ele diz o seguinte, que o modelo proposto por Dalton não pode ser mais uma esfera maciça e indivisível. Por que não pode ser mais indivisível? Porque existe algo dentro do átomo que permite com que aquela radiação aconteça. E agora ele passa a ter um componente a mais, que no caso são esses corpúsculos negativos. E aí o que Thomson quis dizer, né? Já que existe algo menor que o átomo, logo o átomo ele é divisível. Além disso, como de acordo com a lei de atração e repulsão das cargas, não permite que cargas elétricas iguais se aproximem, teremos um átomo esférico e neles estarão incrustados os corpúsculos negativos. É por isso que nós geralmente utilizamos essa representação aqui para o átomo. Uma esfera que é carregada positivamente e nela estão incrustados, estão grudados os elétrons, né? Os corpúsculos negativos. Pessoal, tem alguma dúvida até aqui? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês achariam melhor que eu explicasse esse fenômeno da atração e repulsão das cargas que acontece no tubo de raios catódicos por escrito, e aí eu desenharia com base no que aconteceu? Respondam para mim aí. Ou vocês acham que entendeu essa parte da atração e repulsão das cargas? Bom, eu vou esperar a resposta de vocês até o final da aula. Então, pessoal, na verdade, essa ideia aqui do átomo em Thomson surge necessariamente a partir dessa análise, né, desse estudo mais aprofundado no tubo de raios catódicos. É por isso que vocês precisam entender o que é esse experimento de tubo de raios catódicos, entender a natureza proposta por Thomson, tá? E aí, pessoal, esse foi o modelo proposto por Thomson, a qual nós já estudamos um pouco, né? E estamos vendo novamente hoje. Mas qual é vocês percebem que, do nada, né, a ciência é uma coisa muito interessante. A gente tinha um modelo atômico de Dalton,
de repente surge um novo experimento, e aí é necessário um novo modelo para propor a explicação para tal experimento. E aí, infelizmente, esse modelo atômico de Thomson ele não durou muito tempo. Ele não conseguiu explicar, né, com facilidade novos experimentos que foram surgindo ao longo do tempo. Um desses experimentos condizem e dizem respeito à radioatividade, né? E aí a teoria atômica de Thomson, embora tivesse solucionado o problema do experimento com o tubo de Crookes, não demorou muito tempo até ser necessária sua alteração por outra que explicasse o fenômeno que acabara de surgir na época, que nós chamamos de o fenômeno da radioatividade. E aí, qual era esse fenômeno? Esse fenômeno, pessoal, vocês vão compreender bem. Eu vou deixar, né, lá no Google Sala de Aula, quando a atividade ela for lançada. Inclusive, ela falta pouco para ser lançada. A radioatividade, pessoal, eu vou só dar um embasamentozinho antes da gente prosseguir. O que é que acontece, né, com essa questão da radioatividade? A radioatividade, pessoal, ela é uma coisa que nós vamos entender no decorrer das próximas aulas, mas veja bem, no tubo de raios catódicos, eles eram conectados a uma descarga elétrica, a uma bateria. E aí, devido à corrente elétrica, devido à passagem de corrente elétrica, existia uma radiação que acontecia dentro do tubo. Com o passar do tempo, um experimento foi realizado de uma maneira totalmente nova e identificou-se que alguns materiais, eles propriamente emitiam luz, emitiam um certo tipo de radiação. Então, vejam só, pessoal, vamos voltar aqui para que vocês possam entender do que é que eu estou falando. Imaginem que eu tenha esse lápis, tá? E do nada, esse lápis aqui, ó, sem estar conectado a nada, ele começa a emitir uma certa luz. Esse foi o fenômeno observado lá no decorrer do século XIX, né? Veja que já é mais recente. Então, vamos supor que eu tenho esse lápis aqui, e esse lápis começa a emitir luz, radiação, sem ter nada conectado a ele, nada. Ele propriamente aqui, ó, sozinho, em cima dessa minha mesa aqui, né? Ele começa a emitir uma certa radiação. E aí, como explicar esse fenômeno? O modelo atômico proposto por Thomson explicava o fato da radiação acontecer mediante uma descarga elétrica. Só que aí surgiu um novo fenômeno, né? Alguns certos tipos de materiais começavam a emitir luz de forma espontânea, de forma própria, sem nada estar interferindo. E aí, como explicar esse fenômeno? Para isso, pessoal, para poder vocês entenderem e aí continuarmos estudando um pouco sobre essa questão dos fenômenos que foram existindo, vocês vão precisar, na verdade, ter acesso, eu já vou deixar lá no Google Sala de Aula, a um vídeo conhecido, esse vídeo tem um nome, né? História da Radiologia, e vocês vão assistir esse vídeo, é um vídeo que tem 24 minutos, mas vocês não vão precisar assistir todo, vão assistir somente até 8 minutos e 20 segundos, enfim, até os 9 primeiros minutos, tá? E aí, eu não vou dar muito spoiler, porque eu deixei já as orientações lá no Google Sala de Aula. Tem uma atividade dessa semana, a atividade vai envolver a revisão que nós fizemos sobre o modelo atômico de Dalton e Thomson, e vai envolver também um pouco sobre radioatividade. Pessoal, outra coisa que eu gostaria de falar com vocês aqui. Por mais que vocês esperem que eu aqui traga tudo, eu não vou fazer isso. Porque eu não vou ser um locutor, como se fosse um locutor de rádio, para explicar tudo, para falar tudo. Então, acima de tudo, o trabalho com a ciência é um trabalho de curiosidade. Durante o século XIX, como eu já falei para vocês, surgiu esse experimento, né, essa ideia de que alguns materiais eles emitiam luz por si próprio. Existia algo, né? Como explicar esse fenômeno? Como é que acontece, né? De repente, uma coisa começa a emitir luz. Como explicar esse fenômeno, né? É essa a pergunta que um cientista faz, né?
Essa é a pergunta que um químico, um biólogo faz. Como explicar tal fenômeno? E aí é preciso que vocês vejam esse vídeo, pensem um pouco sobre esse vídeo antes de fazer a atividade, para não chegar lá e colocar qualquer coisa. Tá? Então, só dizendo para vocês, é preciso que vocês vejam esse vídeo da história da radiologia até mais ou menos os 9 primeiros minutos. E vejam com atenção. Preste atenção às informações. Porque senão vocês não vão conseguir evoluir. E aí não vai ser culpa minha. Porque eu estou trazendo aqui o conteúdo, estou trazendo diversas formas para vocês terem acesso. Obviamente que vão surgir dificuldades, mas dificuldades que podem ser solucionadas. Basta vocês terem um olhar mais curioso, não simplesmente fazer as coisas porque tem de fazer. E aí, pessoal, vamos agora conversar sobre a nossa última tarefa de casa, que foi a tarefa da semana passada. A tarefa consistia, primeiro, em representar como ficava organizado o raios catódicos com base no modelo atômico de Thomson. E segundo, construir inicialmente a representação de como ficam organizadas as moléculas da água em 2 etapas. A primeira etapa seria antes do congelamento e a segunda etapa seria depois do congelamento. E aí, pessoal, vocês viram que eu publiquei lá um aviso no Google Sala de Aula, agradecendo pelos mini infartos que vocês me provocaram, porque a gente tinha conversado tanto sobre essa questão de representação que eu pensei que tinha ficado mais ou menos claro. E eu até deixei aqui embaixo, né? Atenção, quando representamos algo, estamos fazendo um desenho como se fosse uma reprodução fiel das coisas. Teve alguns alunos que conseguiram chegar no ponto-chave da representação, e isso me deixou feliz. No entanto, alguns não conseguiram, outros fizeram coisas que eu já tinha avisado que não seria legal de ser feito, e aí eu na verdade, trouxe essas representações aqui para o Google Sala, para a nossa aula de hoje, tá? O que foi que eu fiz, né? O que é que nós vamos ver a partir de agora? Os desenhos que vocês fizeram, só que, obviamente, não vai ter o nome da pessoa nem nada. A pessoa que fez vai saber que é, e eu também não vou citar nomes, eu só vou discutir eles para vocês entenderem melhor sobre essa questão da representação. Então, pessoal, este é o primeiro desenho. Esse, em questão, né, dessa primeira questão de representar como ficam os raios catódicos de acordo com o modelo atômico de Thomson, esse foi o único desenho que conseguiu realmente reproduzir, né, representar como fica organizado. Mas, professor, por que aqui esse desenho ficou como o que mais descreve o que o senhor pediu? Vejam, vocês podem perceber aqui que o aluno representou o tubo de Crookes, o aluno ou a aluna representou o tubo de Crookes, o experimento com o tubo de raios catódicos, só que ele não fez, né, a radiação como se fosse a radiação que foi observada. Ele fez a radiação com base, né, no modelo atômico de Thomson, com os corpúsculos negativos. E aí a gente pode perceber que até ele fez um balanço das cargas. A radiação ela vem e ela sofre a repulsão, né, da carga negativa que está aqui em cima e sofre a atração da carga positiva que está aqui embaixo. Então, professor, novamente, por que esse experimento, por que esse desenho aí, ele se encaixa nas definições? Porque o aluno ou a aluna que fez isso realmente desenhou o experimento, ele fez o desenho do experimento com base no modelo atômico de Thomson. Então, professor, o que era para fazer, na verdade? Vocês iam desenhar, pessoal, o modelo, né, o tubo de Crookes, só que no lugar da radiação, vocês iam representar com esse átomozinho aqui, com a representação desse átomo, com a representação dos corpúsculos. Então, esse foi o desenho que mais chegou perto do que é uma representação relacionada a essa primeira questão, tá? Agora, pessoal, eu lembro perfeitamente que na turma de vocês, eu falei, pessoal, quando vocês forem fazer a atividade, não copiem e colhem da internet. Existe problema em copiar e colar da internet? Não.
O que não pode é vocês simplesmente pegarem um texto ou uma imagem que está lá na internet, botar e achar que vai explicar o que eu estava pedindo, ou que é o que a questão pedia. E aí teve muita gente que fez... olha, essa aqui é uma imagem do que me mandaram. Na questão, né? Pegou isso aqui, né? Que isso aqui é o experimento com tubo de raios catódicos, que não explica, não representa o que eu pedi. E aí jogaram lá no Google Forms. Quando eu abri, estava essa representação. Se vocês notarem, isso aqui é um print de um celular, tá? Não tem nome de ninguém, então não vai ofender a ninguém. É um print de um celular. Aqui embaixo vocês podem ver, né? As teclas de voltar e tal. Aqui em cima tem o horário, tem a carga da bateria, enfim. Isso aqui, pessoal, eu digo de coração aberto, não foi legal. Ah, professor, mas eu não sabia o que colocar. Isso é notório, isso pode acontecer, né? Mas aí tinha falado comigo para a gente conversar um pouco, eu teria dado algumas dicas. Agora, pessoal, eu falei, isso tem 3 semanas, de não copiar e colar uma coisa da internet e achar que está fazendo o máximo, tá? Fica essa dica para quem fez e para os demais, para todos, sem exceção, de não fazer. Se está com dificuldade em fazer, vem falar comigo, tá? Porque se chegar uma atividade que nem essa, novamente, nos meus olhos aqui, vai levar 0, tá? Eu estou dando a oportunidade a vocês de terem acesso a um conteúdo de qualidade, de estar aqui, né, de poder fazer perguntas, de poder construir um conhecimento sólido comigo, de errar, de acertar. Então, eu peço que vocês sejam genuinamente capazes de construir alguma coisa, mesmo que esteja errado, mais sólido, tá? E aí, pessoal, a segunda questão tinha a ver com construir uma representação entre a água antes do congelamento e a água depois do congelamento. E aí tentar explicar por que os átomos eles se uniriam. E aí isso tem a ver com aquele experimento que eu pedi para vocês realizarem em casa. E aí vamos discutir algumas representações que chegaram, né, que chegaram, né, a ponto de explicar como essa radiação era explicável. E aí, essa imagem aqui, essas representações, feitas, eu não sei por quem foi, e também a gente não vai discutir, levando em consideração o aluno, eu só preciso que vocês tenham acesso para que vocês entendam essa parte de representação. E aí, essa imagem aqui, principalmente, pessoal, ela leva em consideração a molécula de água, que era o que eu pedia, né? Como era que ficavam as moléculas de água antes e depois desse congelamento. E aí, pessoal, essa primeira imagem aqui, ela diz, ó, a água no estado líquido, as moléculas estão mais soltinhas. E é de fato, essas moléculas de água aqui, ela só faltou representar, né, que o átomo, esse aluno ou a aluna, só faltou representar que essa esfera maior seria o átomo de oxigênio e as esferas menores seriam os átomos de hidrogênio. Porque até isso, pessoal, é necessário representar, tá? Por mais que ela tenha feito, a gente perceba que é um desenho da molécula de água. Ela não representou, tá? Quais os átomos que estão dispostos aqui. E aí, ela ou ele representou também essa questão da água congelada, né? Tentei representar as moléculas mais juntinhas. E aí, eis a questão. A gente acha, isso eu vou levantar para vocês para ficarem na dúvida. A gente acha que quando a água congela, existe uma maior proximidade entre as moléculas. Justamente é o contrário que vai acontecer com as moléculas de água. As moléculas de água, quando estão no estado congelado, no estado sólido, elas vão se expandir. É por isso que eu não sei se vocês, ou alguns de vocês, observaram que a garrafa que foi utilizada, ela pode não ter chegado a estourar, mas vocês perceberam que ela acabou se expandindo, acabou apresentando um volume maior. Alguém aqui a garrafa chegou a estourar? E aí, A pessoal? minha, quando eu boto, ela só incha. Ela aumenta o tamanho.
Pronto, Alexia. É justamente. Mais alguém teve o resultado da Alexia? Hein, pessoal? Então, pessoal, vocês conseguem perceber que quando eu falo para vocês que as moléculas de água elas acabam se expandindo, ou seja, aumentando de tamanho, é isso que permite com que haja uma expansão, né, do volume dentro da garrafa. E aí eu mesmo vou fazer um experimento para mostrar isso para vocês e vou trazer na semana que vem. Então, pessoal, essa representação aqui, que foi dada por um aluno, por essa aluna, ela está, sim, dentro dos conformes, nós podemos considerar essa representação aqui como boa, só realmente faltou essa questão de representar, né, os átomos, essas bolinhas maiores e menores. Faltou a aluna que ocorreu um certo equívoco, mas isso faz parte da aprendizagem, de dizer que as moléculas estão mais juntinhas. Mas, pessoal, é isso que vocês precisam fazer. Precisam dar voz a esse conhecimento que nós estamos aqui, de textos, de vídeos, a desenhos, ao real, tá? Professor, essa representação que está ruim, ficou horrível? Jamais. Essa representação aqui é o caminho para um conhecimento bem-sucedido sobre a constituição da matéria. Então, professor, quer dizer que essa pessoa que fez esse desenho aqui, ela é top, uma pessoa top. E quem fez isso daqui uma pessoa ruim, uma pessoa que não está nem aí? Jamais. Tá, pessoal? Jamais eu quero que vocês se sintam ofendidos por conta disso daqui. O que eu quero é que vocês não façam mais isso. Porque isso aqui não é legal. Isso aqui não provoca nada. Nenhum processo de aprendizagem em vocês. Isso aqui pode provocar alguma coisa. A aluna deve ter pensado, né? Um pouco sobre isso antes de fazer. Aluno ou aluno. E aí, esse aqui é o caminho, tá? A gente, acima de tudo, aqui tá construindo um caminho para um entendimento sobre a constituição da matéria. Mas vamos ver outra representação aqui. Olha, essa outra representação aqui, ela leva em consideração o que a aluna ou aluno não levou em consideração aqui nesse espaço, tá? As moléculas não estão mais juntinhas. Elas podem estar juntas, obviamente, por conta das atrações entre elas, mas elas têm uma certa expansão. Aqui, o aluno ou aluna que representou esse desenho, ela nos trouxe, né, na verdade, uma representação real, levando em consideração essa expansão. A água líquida, elas estão mais soltinhas, na verdade, como a gente pode ver aqui. O aluno ou aluno só não representou os átomozinhos aqui em vermelho e branco, né? O vermelho, quais seriam? Seriam que tipos de átomos? Hidrogênio e oxigênio. Mas está tudo bem, a gente aceita. Porque, pessoal, por mais que a gente saiba que é uma representação para a molécula de água, o átomo maior é o átomo de oxigênio, o átomo de hidrogênio são os átomos menores, são brancos, nós precisamos, toda vez que fizemos um desenho, que não tem nenhuma informação por trás dele, representar o que ele significa. E aí, na parte congelada, na parte do gelo, ela ou ele sobre representar essa variação, essa distância, essa expansão. Tá? Então, essa aqui levando em consideração as moléculas, em específico, a expansão dessas moléculas. Deixa-me ver. Pronto. Outra coisa aqui, pessoal, que eu a ideia de trabalhar essa questão de representação essa representação é de que não vai existir uma representação correta e outra incorreta. Porque justamente é devido a esse processamento da mente de vocês que a gente vai construindo. Essa aqui, professor, ela está incorreta. O que acontece, né? Aqui, pessoal,
infelizmente, o aluno ou a aluna que pegou, fez esse desenho, ela pegou uma representação da internet, é muito comum a gente ver esse lado sólido aqui. Está incorreto? Jamais. Mas veja bem, pessoal, o que eu consegui abstrair disso. Levando em consideração os sais dissolvidos na água. Percebam que aqui, no líquido, existe a representação aqui, ó, de moléculas que só tem um átomo, de moléculas que só tem 2 átomos, de moléculas que possuem 4 e 3 átomos. Tem que ter cuidado quando for representar isso, porque talvez aqui o aluno ou a aluna que representou isso tenha representado, né, as moléculas de água e os sais dissolvidos, por isso esses diferentes tamanhos, né, diferentes moléculas. No estado líquido, né, e isso aí é notório, porque a gente tem sais dissolvidos na água. E aí aqui já no estado sólido ela representou, ou ele representou, né, essa questão das moléculas mais juntinhas. Essa representação através de bolinhas, ela pode ser também aceita, apesar de que ela não representa o real das coisas, tá? Mas, pessoal, eu espero que tenha ficado claro essas minhas características, essas minhas ideias apresentadas a vocês, e vocês consigam reproduzir mais representações com base no real, certo? Essa outra representação aqui é levando em consideração a energia de ligações entre as moléculas, né? Antes do congelamento, elas estão bem juntinhas. De fato, né, elas estão mais juntas no estado líquido, antes do congelamento. E aí depois elas ficam mais separadas. E é aquilo que eu falei para vocês, a expansão das coisas, as energias. Tá? E aí, pessoal, até o momento é isso. Até o momento, essa parte sobre constituição da matéria relacionados a essa semana, é isso que nós temos. Tem a atividade, ela já foi lançada no Google Sala de Aula, tá? Assim, quando eu conseguir terminar de fazer... Pronto, Natália, a minha ficou inchada, na Evelyn também. Isso é resultado da expansão das moléculas de água, tá? Pessoal, quando eu terminar de gravar essa aula, eu vou postar ela no meu canal do YouTube. Como vocês podem ver, tem um canal específico para os assuntos, tá? E aí eu disponibilizo na atividade do Google Sala de Aula. E embora a atividade já esteja lá para vocês fazerem. O que vocês têm que fazer essa semana? Precisam assistir o vídeo sobre a história da radioatividade, até aqueles minutinhos que eu falei, mais ou menos os 9 minutos, e fazer a atividade da semana. Preste atenção quando forem fazer a atividade. Eu vou abrir aqui o meu Google Formulários e a gente vai precisar discutir sobre uma coisa que vocês fizeram e que a maioria das pessoas erraram a primeira e a segunda questão. E isso por falta de atenção, tá? Não foi por conta de outra coisa, não. É falta de atenção. Então, pessoal, vejam só aqui. Vamos discutir essas questões aqui. Vocês estão conseguindo ver o meu Google Formulários aqui? Sim. Sim. Pronto, então vamos lá. A primeira questão da nossa aula da semana passada dizia o seguinte: na tentativa de explicar do que o mundo era formado, Dalton propôs que ele seria formado a partir de partículas indivisíveis, que nós chamamos de átomos. Você concorda com isso? Quem respondeu sim, está errado. Porque a ideia de partículas indivisíveis não surge com Dalton, surge com Demócrito e Leucipo. A resposta correta era não. Vamos para a segunda questão. Sobre leis e teorias, é correto afirmar que a primeira tem mais grau de aceitabilidade que a outra? A primeira é a lei. A lei tem, sim, um certo grau de aceitabilidade. Não é que tem mais grau de aceitabilidade. É que ela tem mais aceitabilidade que a outra. Então, quem respondeu sim, acertou. Quem respondeu sim, acertou. Quem respondeu não, errou. Tá? E muita gente errou essa segunda questão. E a primeira também.
Então, já vou adiantar aqui para vocês. Vejam como eu sou bonzinho. Eu vou adiantar aqui para vocês essas questões, né? Qual é o trabalho de vocês durante essa semana, para que vocês não vão no alvoroço de querer responder a atividade sem antes fazer o que está lá no Google Classroom, no Google Sala de Aula. Então, o que vocês precisam fazer? Assistir ao vídeo sobre a história da radioatividade e vir responder essas questões aqui. Primeira, na tentativa de explicar do que o mundo era formado, Dalton propôs que ele não seria formado a partir de partículas indivisíveis, átomos. Você concorda com isso? A segunda questão, sobre leis e teorias, é correto afirmar que a primeira tem menos grau de aceitabilidade que a outra? Terceira questão, desenhe como fica a radiação que acontece no tubo de raios catódicos, levando em consideração a presença de cargas, modelo atômico de Thomson. E quarta, levando em consideração o vídeo História da Radioatividade, qual é a nova característica da radiação? E aí eu pergunto a vocês, né, qual é a dificuldade que vocês estão enfrentando até o presente momento. E eu espero que vocês sejam genuínos e verdadeiros. Professor, não entendi isso aqui. Pode ser o assunto todo. Eu preciso que vocês me falem. Tá bom? Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Algum questionamento? Querem reclamar? Querem dizer alguma coisa? Esse é o momento. Tá bem? Esse é o momento de vocês abrirem aí a boca de vocês, o chat de vocês e falar alguma coisa. Se quiserem também. Se não tem nenhuma dúvida, eu peço que vocês coloquem o nome completo de vocês aqui no chat, porque eu vou fazer a frequência, vou realizar a frequência. Certo, Naive? Olha, gente, quando não entenderem o que aconteceu, o que é para fazer, não deixe de fazer, venha falar comigo. Tá? Vocês não são obrigados a interpretar tudo.